Eu vou te contar uma frase que ela não tem sentido e que ela é falada com muita frequência. Quando eu converso com os donos de empresas, o pessoal fala isso. Ô Wagner, mas é o mínimo, né, Wagner? Wagner, é o básico, né? Eles sabem que eles têm que fazer isso. Todo mundo sabe. O óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Vou te dar um exemplo. Você que é pai, tem uma criança pequenininha, né? Todos os dias tem que estar avisando. Pega a roupa do cesto lá no varal. Ou estende a toalha no gancho dentro do banheiro. E aí tu tem que falar todo dia. E tem muito adulto que age da mesma maneira. Mas enquanto mais você repetir isso, mais isso vai ficar entranhado dentro da mente e se torna a cultura. É isso que é cultura. É o pessoal absorver. A cultura é o hábito, é a personalidade da empresa. E principalmente, quem é a personalidade da empresa? É o dono. Ok? Não tem como falar sobre produção se não entrar na cultura. É impossível. Bora lá então. Pegou a OS, determinou as informações que precisava, você pega com todos os vendedores. Isso tu já tem que fazer na sexta-feira. Pega na sexta-feira com os vendedores. Pessoal, eu preciso de todas as OS para a semana que vem. Deixem todas elas impressas aqui na minha mesa. Aí tu vai sábado para a empresa ou na sexta mesmo. Coloca, eu chamo de gestão à vista. O que é gestão à vista? É aquilo que você está vendo, né? É físico. Existem processos de gestão à vista que é através de software, uma tela, mas muitos funcionários, a maioria, ainda não está habituado a isso. A gestão à vista física, ela é muito funcional. Já vou entrar nesse ponto daqui a pouco. Então, o que tu podes fazer? Tu não precisa imprimir quadro, nada agora. Pega uma mesa grande lá, de preferência 2,5 por 1,5, e começa a jogar as OS em fileira. Essas fileiras são as ordens de prioridade. A primeira fileira são as OS que estão mais, isso mesmo, atrasadas. As atrasadas. Aquela que está pegando fogo, que não te deixou dormir por vários dias, essa é a primeira da lista. E vai colocando a segunda. A próxima coluna, essa eu chamo de coluna vermelha. Você pode fazer etiquetas, bolinhas de 2 centímetros de adesivo vermelho. E você vai colar essa bolinha em cima da OS. A segunda coluna é a amarela. Por que amarela? Porque elas já estão correndo risco de ficarem atrasadas devido às vermelhas. A vermelha atrasa e acaba acontecendo aquele efeito avalanche, né? O cascata, o efeito cascata. Ela vai atrasar as amarelas. E depois tem a outra coluna que são o quê? As concluídas. OS que está em dia, pode até deixar, que é a coluna branca. Mas ela já vira a coluna concluída. Deixa a coluna concluída. Fala, Ivan, meu amigo, o que tu mandou aí? Fiz uma régua de produção da entrada após venda. Todos os envolvidos no trabalho participam em tempo real do que está acontecendo. Exatamente isso. Essa é a palavra-chave. Acontecimento em tempo real. Gestão à vista te permite isso. Tá ali, igual tu chega no mercado, tá lá a produção, a promoção do produto, o nome do produto e o preço, tá todo mundo vendo. Gestão à vista é isso. Então, fez essa seleção, coluna vermelha, coluna amarela, o que está em dia deixa a coluna branca e a coluna dos concluídos. São 4 colunas. E aí você bota a etiqueta nos amarelos e bota a etiqueta verde, o que não tem nada é coluna branca, que tá dentro do prazo, e os verdes, você vai pegar a etiquetinha verde quando tiver concluído e vai colar em cima daquela bolinha que estava vermelha ou amarela. E essa sensação é muito gostosa. E isso é para você que é o PCP, Planejamento e Controle de Produção, que cuida da produção. Isso é para você fazer. Depois de definir essas prioridades, isso correto é tu fazer no final de semana ou na sexta-feira. Para quê? Para hoje, segunda-feira, fazer uma reunião de alinhamento com a tua equipe. Pega todo o setor de produção, chama o pessoal, aí sim, você tem que ter um quadro de gestão à vista e defina com eles, já deixa pronto, mas chega mais cedo da empresa, já preenche e mostre as prioridades. Pessoal, bom dia a todos, tal. Como vocês sabem, essa semana nós temos que entregar a obra do cliente A. Ela está muito atrasada, a loja inaugura na quinta-feira, nós precisamos terminar. Então eu fiz uma relação já do que precisa. Nós temos que terminar de colar as letras para entrar na pintura, para fazer elétrica, para fazer o fechamento.
Tem que terminar essa estrutura hoje. Nós temos que dar um jeito de terminar essa estrutura hoje. O router já vai estar usinando os ACMs. Se não, você não tem router, faz a mão. Vai estar para a gente começar o fechamento. Para até amanhã, no máximo, amanhã à tarde, a gente começar a sair com esse material para instalação. Quarta-feira esse material tem que estar pronto, que eles abrem a loja na quinta de manhã. Então eu preciso do comprometimento de vocês. A gente precisa entregar essas obras. Esse diálogo tu tem que ter com a tua equipe. Tu não pode ficar sofrendo sozinho. O cara que fica sofrendo sozinho, meu, ele não, a energia dele acaba muito rápido. Tu tem que compartilhar com o pessoal toda essa dificuldade. Tem que acabar com isso, senão tu fica sofrendo e o negócio não vai para frente. Come toda a energia. E o cara tá lá às vezes de boa e ele não sabe, aí tu fica olhando, pô, fulano nem tem senso de urgência. O cara nem tá preocupado com o negócio, mas talvez ele não esteja preocupado, por quê? Porque você não compartilha essa preocupação. O senso de urgência dentro da empresa é algo que tem que ser trabalhado todos os dias. Eu estou há 30 anos na comunicação visual. Eu entrei com 13, mas aos 16 eu entrei numa empresa grande. Eu não lembro na minha memória, eu não lembro um dia sequer que teve um dia assim, hoje está tranquilo. Hoje tá bom. Não tem como. Todo dia nós temos que produzir, nós temos que entregar. Como é que tá a mão de obra? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Não tinha moleza, cara. Não tinha. Era pauleira o tempo todo. E aí criou-se o quê? Um ritmo de trabalho. Por isso que hoje eu consigo chegar dentro de uma empresa, fazer um chão de fábrica, e isso é prova social, vocês veem o negócio acontecendo muito rápido. Por quê? Porque tem liderança, porque tem um planejamento. E olhem só um detalhe, eu sou um estrangeiro quando eu chego numa empresa dessa. Eu sou o cara que não tem conexão com ninguém. Mas eu não preciso ter conexão. Eu me conecto, eu sei me conectar muito rápido com os caras. Mas sabe como é que eu faço isso? No primeiro momento, quando eu faço uma reunião com toda a equipe. Quando eu estou olhando para todo mundo. Que eu trago os 5 pontos dos 5S, sem mencionar os 5S. Comprometimento, organização, relacionamento, caráter, desenvolvimento pessoal, a vontade de querer crescer. E aí eu começo a ouvir a galera. E ali eu começo a mapear quem é quem. Isso sim faz toda a diferença. Isso faz. Então, cara, alguém pediu aqui para ser solicitado. Continua pedindo aí, ô Fernandinho. Não te conheço, mas bota aí qual é o assunto, se tu quer colaborar. Depois a gente bota aqui no final. Voltando ali para eu não perder o raciocínio, tá, pessoal? Fez essa reunião de alinhamento e definiu as prioridades da semana, você vai pegar e vai de forma individual, setor por setor. Vai lá no serralheiro. Ô João, nós precisamos terminar essa estrutura. Como é que eu faço aqui, cara? O que tu precisa? Quanto tempo para isso? Ah, não sei. O cara que disse que não sabe o tempo tá errado. Tu não pode aceitar isso. Eu vi isso ao longo dos anos sempre. Eu sempre ouvi, eu já sei lidar com isso. Eu disse, como que tu não sabe, cara? Nós precisamos definir isso, se chama meta. Olha só, tem que fazer essa estrutura de 7 metros por 1,20 mais caixa de 18. E vai, caixinha de 18. Aqui está o projeto com os espaços, plano de corte, o projeto executivo todo detalhado. Hoje tem cursos aí para vocês fazerem, do Flávio, do Nilson. Cara, é só pegar e fazer. O cara que não investe no conhecimento, ele não vai aprender. Quem investe no conhecimento acelera anos de progresso. Quem acelera, quem consegue produzir mais rápido, vai ter lucro. Quem se organiza, retém bons clientes. Quem cuida da empresa, retém bons colaboradores. Então, o que você vai fazer? Você determina com o cara um tempo de produção. Se ele não disser, diz, cara, nós precisamos definir um tempo. Tu acha que 3 horas para terminar essa estrutura? Entre cortar, já está tudo pronto aqui? Não, pode ser, 3 horas então. Então, beleza. 1h da tarde, o início da tarde, a gente já pega e passa para a serralheria. Enquanto isso, a router vai estar usinando o material.
já vou acelerar os arquivos lá. Olha o que o PCP faz. Esse cara que conversa com o setor toda a empresa. Essa é a mágica. Toda empresa grande que consegue produzir bastante, ela tem esse cara rodando ali dentro. Ah, Wagner, mas onde eu acho esse cara? Não se acha, pronto. É difícil. É difícil. Encontrar essa pessoa, tu tem que formar. Só que para te formar, para te ensinar, tu também tem que saber. E o que mais me deparo são empresários que não conhecem o processo. Gente que às vezes veio só do setor comercial e montou a própria empresa, não entende nada de produção. Quem não entende de produção fica refém da equipe, fica refém daquele cara marrento que é o melhor da empresa, o melhor serralheiro, mas quando ele chega com o ovo virado, porque ele brigou com a esposa, brigou com o filho, ninguém suporta o cara. Eu tenho tanta história sobre isso para falar, mas isso vai ser um outro assunto sobre liderança. Como lidar com esses caras? Isso aí faz parte da minha rotina. Eu vivi isso anos. Eu identifico, a hora que eu olho para o cara, eu sei como é que é o perfil do cara. E cada pessoa tu tem que ter um tratamento diferente, não pode ser coletivo, porque personalidade não é tudo igual. Entra muita questão de meritocracia dentro da empresa, mas muito acima disso, cultura tem que ser muito forte. Teve um caso, vou falar rapidamente aqui, só para dar esse gancho para ti que está enfrentando esse problema com o cara aí dentro. Teve um caso de um cliente meu, que ele tinha um serralheiro, cara bom, entendia, para fazer o negócio. E eu ia na empresa dele, não tinha ainda, fui dar um curso de letras caixa. E aí ele contou essa situação que teve com esse colaborador, que era teoricamente o melhor da empresa, mas o mais difícil de lidar em questão de relacionamento, comportamento. E ele tinha essas situações. Um dia ele estava muito feliz e outro dia ele estava ao extremo. E aí, o que eles fizeram? E eu tinha falado, até numa live eu tinha falado muito sobre isso, de chamar o cara e dar um ultimato, mostrar quem é que manda ali. Calma aí, eu vou te explicar como é que se fala isso. O que eles fizeram? Pô, fulano veio de novo, o pessoal tá lá reclamando, não dá para falar com ele, tô com obra atrasada e agora? Ele e a esposa conversando. Aí a esposa disse assim, tu lembra o que o Wagner falou na live que a gente tava assistindo? Eles contaram isso para mim. Tu acha que a gente deve deixar passar batido ou não? Ele, não. Então vamos chamar ele. Chamaram o cara. Olha como é que foi a abordagem. Bom dia, fulano. Bom dia. Eu quero saber o seguinte. O que tu precisa para mudar esse teu comportamento? Aí o cara, que comportamento? Cara, tu toda a vida vive dois extremos. Quando tu tá de boa, mas quando tu tá com algum problema que a gente nem sabe o que é, tu chega descontando na empresa. Ninguém pode falar contigo, nós temos que pisar em ovos. Que situação insuportável que tá. A empresa é a nossa segunda casa. Não dá para viver mais assim, cara. Eu não posso ter que pensar 10 vezes antes de falar contigo, medir as palavrinhas para ver se vai te ofender ou não. Nós somos maduros, nós somos profissionais e o mercado é agressivo, a gente tem que se colocar. Eu quero, primeira coisa, eu sei como te ajudar. Quando tu tiver um problema, algum problema, eu quero que tu chegue de manhã comigo e diga, ô Wagner, eu não tô legal hoje, cara. Eu tô com um problema em casa. Não precisa contar a tua vida pessoal para mim. Se tu quiser se abrir, eu tô aqui. Porque o dono de empresa é isso, né? Ele é um psicólogo. Mas fala para mim se tu tiver com algum problema e se eu puder te ajudar, cara, conta comigo. Porque tu é um cara que dá resultado. Só que não compensa o teu conhecimento com essa entrega balanceada aí, com essa desbalanceada. Tu entrega muito no momento e muito pouco, quase nada, e atrapalhando os outros em outro momento. Não dá para viver assim. Eu não quero mais essa atitude dentro da minha empresa. Porque se continuar assim, não dá pra gente continuar junto. Aí eles falaram que o cara arregalou o olho. Pô, o cara me perdoa e tal. Não, é sério, fulano. Se tu tiver assim, nem venha pra empresa. Que aqui é lugar para produzir. E eu faço muito isso no chão de fábrica, eu identifico muito esse tipo de coisa. Quando eu pego um cara que ele tá fora do nosso propósito, de tudo que eu alinhei naquela semana com todo mundo, eu chamo ele no particular. O fulano, o que eu posso te ajudar? Eu tenho esse tipo de conversa com ele, mais leve, na frequência do cara. Eu entendo a frequência dele e falo na mesma linguagem dele. Depois, a minha segunda conversa não é mais a mesma.
Eu já tive em lugares que eu disse assim para o dono, eu cheguei de manhã, um dia anterior o pessoal achava que estava produzindo muito, eu fiz a pergunta, como é que vocês acharam que foi a produção de vocês? Não, foi boa, 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 boa. Aí eu deixei, trabalhei um dia todo. No outro dia de manhã eu cheguei para o dono, já mandei mensagem cedo, eu disse, eu quero que tu pega fulano e ciclano e manda para a rua. Manda eles instalar placa, lavar, fazer elétrica, resolver coisas da empresa. Eu não quero esses dois caras lá dentro. Além deles não fazerem o papel deles, eles estão roubando energia minha. Estão saindo do ponto de trabalho deles e lá toda hora. Parece um guri pequeno que não sabe obedecer a ordem. E hoje eu não vou me estressar. Chegou na empresa já, se não tiver trabalho, dá férias para esse cara, banco de horas. Eu não quero os dois lá dentro. E eu não bati boca com os caras, nada. Eu só dei só chamei para conversar, mas eu já entendendo o perfil, disse, aqui não vale a pena. E naquele dia de manhã, eu fiz uma reunião com todo mundo. Eu disse, lembra que ontem vocês falaram que vocês eram produtivos? Vocês não são produtivos. A régua de vocês é muito baixa. O tempo para fazer um negócio desse aqui, o tempo que vocês perdem fumando o tempo todo, indo no banheiro, conversando. Isso porque está a minha presença aqui, imagine se eu não tivesse. Isso era o terceiro dia. A partir de hoje não vai ser assim. A partir de hoje, eu filtrei quem vai ficar conosco para trabalhar de verdade. Vocês vão ter um dia produtivo de verdade. Não precisa ser nada na base do chicote, mas é com retidão. Se eu trato o negócio contigo, por que tu tem que desviar? Se nós combinamos que a gente tem que levar tal tempo para fazer, só não vai conseguir fazer por força maior, mas não por descaso, não por procrastinação, não por falta de comprometimento. Não existe isso. E quando a gente tem um dia produtivo, cara, não tem sensação mais gostosa do que acabar o dia e tu olhar para aquela produção e tudo que tu conseguiu fazer. Quem é da produção tem esse sentimento. Porra, hoje eu fui produtivo. Caramba, hoje eu fiz bastante coisa. Isso é prazeroso, cara. Ninguém acorda linear todo dia. A gente oscila. É para cima e para baixo. Só que o sentimento, esse sentimento às vezes de desânimo, que vem, que é fruto de decisões que a gente toma na vida, ou problemas mesmo, né? Semana passada agora, nossa, cara, quanta notícia ruim que veio. Faleceu um menino que é amigo do meu filho, morreu queimado num acidente. Cara, foi muito triste. Outro amigo meu quase perdeu todos os dedos numa máquina, trabalha com carroceria de caminhão. Só notícia. Uma tia minha faleceu. Foi uma enxurrada de coisa. Eu disse, caramba, cara. Às vezes dá vontade de tu ficar deitado ali, a pegar o quarto, fechar a porta e jogar a chave fora. Dá vontade do cara desistir. Só que eu não posso me dar o luxo disso. Por quê? Porque tanto eu como você, nós temos pessoas que dependem da gente. É a nossa família, nossa esposa, ou você mulher, o seu marido, os nossos filhos, os nossos pais. Tem muita gente dependendo da gente. E não é saudável se render a esse sentimento de tristeza, de desânimo. Aí tu tem que buscar energia lá de cima. Aí tu tem que ir para cima. Nós vamos falar sobre isso no final. Eu digo que as minhas lives são rápidas, mas não são, cara. É tanta coisa para entregar. É muita coisa para entregar. Voltando, vamos lá. Você selecionou as OSs por ordem de prioridade, planejou a semana toda, agora você foi lá na bancada de cada um, foi na serralheria, você foi no setor de acabamento, falou com o adesivador, cara, vamos lá, eu preciso envelopar esse caminhão, deixar ele pronto. O que falta? É limpeza? Olha só uma sacada. Às vezes tu pega um adesivador e manda o cara limpar um baú de caminhão. Tá errado. Se tu planejar a tua semana e tu pegar a quantidade de OSs que ele tem para fazer, não é barato, não é correto mandar o cara depilar um baú, arrancar ou limpar. Isso aí é uma mão de obra barata, tu pode contratar um terceiro. Contrata o cara que tem só braço e perna, eu brinco com essa expressão, mas é o cara que não pensa muito. Contrata a mão de obra barata, vai lá e ensina para ele, ó, tu vai limpar assim, ó. Arranca esses adesivos, passa o soprador, estilete, depois vem com o diesel para tirar o óleo do baú, pinche, querosene para tirar cola, ou tira cola, mas limpa toda a superfície, depois a gente manda lavar, e aí o adesivador ele vai estar fazendo o quê? Às vezes esse serviço pode levar de 2 a 3 dias.
O adesivador vai estar produzindo outras coisas que cabe a ele fazer, que só ele sabe fazer, que é o envelopamento de um carro menor, que é o envelopamento de uma parede. Estão se ligando nesse negócio? Às vezes tu tem uma equipe enxuta, que é bom ter enxuta, mas tem trabalhos que não compete profissional fazer. Terceiriza isso, traz um cara ali, um parente, um sobrinho, um vizinho, o cara que só para fazer o serviço mais pesado e deixa os caras produzindo. Aí tu consegue pagar o teu custo fixo, aí tu vai ter lucro. Isso é no setor de adesivagem. Vai depois lá no setor de impressão. Olha só que sacada legal para impressão digital. Muitas vezes o vendedor, que é arte finalista, ele sai da mesa dele e ele vai lá no setor de impressão, conversa com o impressor, cara, tu consegue botar esse materialzinho na frente para mim e tal? Eu entendo, porque eu fiz isso muitas vezes. Muitas vezes eu, vendedor, deixei o pedido para o final, fui enrolando ao invés de passar para a produção. Acontece muito, quem nunca? Não existe, eu sei como é que é. E aí chega com aquela frasezinha mágica, cara, pelo amor de Deus, imprime isso para mim que o cliente só aprovou hoje a arte. Que nada, tava uma semana na tua gaveta. Muda isso, cara, muda isso. É uma verdade. E aí, ao invés de tu passar isso para frente, fica ali enrolando. Mas o cara tem que levantar, em outros casos, o cara tem que sair da cadeira dele e ir lá para a produção. Aí o cara vai lá na produção, lá na impressão e pede para o cara encaixar o material na frente. Com alguns vendedores funciona, com outros não. Se tu tivesse uma pessoa, o PCP, que organiza essa fila de impressão e você usasse o software, cara, quantas empresas grandes que eu tive, de 90 funcionários, birôs especializados em impressão, eles cometem o mesmo erro. A maioria dos softwares, tá? Que eu conheço, tá? Eu sei que o Mubi faz isso, o Roadprint faz isso, a Trope faz isso. Você tem uma fila de impressão. Então a OS que tiver prioridade, você só arrasta para cima. O adesivo do café colonial tem que ser agora. Tu arrasta para cima. Esse aqui que está o segundo item, o perfurado da vitrine da advocacia. Joga lá para baixo, não tem prioridade, joga para baixo e vai jogando filas de impressão. O impressor lá do outro lado, eu estou falando aplicações, situações que eu mudei e deram resultado gigante, tá? Então vamos lá. Nessas situações, o que eu fiz? Nessas situações, o que eu fiz? Eu peguei o fila de impressão, porque é o mesmo material e para ter aproveitamento, você pode encaixar. Só que se exceder o tempo estipulado para entregar, por exemplo, você precisa daquele material dentro de 2 horas e tu vai ter ali 5 horas de impressão, que é uma bobina, mais, aí não dá. Então dê prioridade para esse material menor. Se fizer isso, meu amigo, corta essa comunicação verbal e o negócio vira mais sistema, mais automação. E automação gera produtividade. Eu fiz isso em várias empresas, inclusive nessa de 90 funcionários, que os caras são especializados em impressão, em PDV. Cara, funciona. Funciona muito. É pequenas sacadas que tu tem que encontrar. Mas se você, gestor, tá dentro, com a mão na massa, no meio do furacão, tu não vai conseguir olhar de fora isso. E eu sei do que eu estou falando. Eu vivi uma vida inteira de produção fazendo isso. É 30 anos de comunicação visual. Eu sei o que dá certo. Eu venho da indústria. Nem a empresa pequena era a indústria. A gente atendia Petrobras, Texaco, Banco do Brasil, contrato que tinha cláusula com multa. Cara, quer ver o feliz? É dar uma missão e dizer aqui, ó, Wagner, isso aqui é complicado, cara. Essa OS nós temos que entregar a tal dia. Eu ainda vou fazer isso no futuro. Eu quero pegar uma empresa assim que está com uma missão gigante, vamos para lá. Mas é outra história. De tanto que eu gosto da produção, de tanto que eu gosto de lidar com as pessoas. Isso é uma qualidade que o líder tem que ter também. O líder ele tem que entender de pessoas. Mas voltando lá, você dividiu as OSs e foi em cada setor e começou a determinar?
o tempo, o que cada setor precisa, o negócio flui. Soltou as OS para todo mundo, você volta para onde de novo? Para a tua mesa de gestão à vista. E aí tu tem que conversar sobre os projetos novos. Nós estamos falando de obras atrasadas. Agora todo dia está entrando pedido. O que se faz com esses pedidos que estão entrando? Pega ele e manda desmembrar. Por isso que é importante ter um setor de projeto dentro da empresa. Isso eu falo muito no treinamento também individual que a gente faz. Cara, você que está aí do outro lado, que tem uma empresa pequena, né, que até 10, 12, 14 funcionários, que está faturando baixo, hoje o número ideal para faturamento é 10 mil por cabeça. Se tu tem 10 funcionários, tu tem que faturar no mínimo 100 mil. Se tu tem 20 funcionários, tu tem que faturar no mínimo 200 mil. Por quê? Porque isso é meta de sobrevivência. Isso vai te ajudar a pagar a conta, tu consegue dar uma respirada, mas com o aparelho ali segurando. Então, para te ter lucro de verdade é 200 mil. Grandes estruturas, daí é outro número. Que aí o custo dos caras é altíssimo. Mas empresas pequenas, como é a maioria do nosso mercado, é nessa pegada. Então, se tu está faturando aí até 100, 120 mil, por aí 140 mil, nós temos ali um treinamento para você que é presencial online. Me chama depois no inbox que eu converso contigo. Tá? Eu e Sérgio Holandês, são 2 sábados, é uma virada. Quem já fez só tem elogio. Eu nem anunciei isso porque é uma loucura e não vou anunciar também. O nosso foco agora está sendo o CV Total, que é só para vendas. Se o teu problema é venda, o CV Total é para você, é para a tua equipe de vendas. Me chama também no particular que a gente conversa. Mas são 2 coisas, venda e produção. Se tu não vender, a empresa não respira. Mas se tu não entregar, ela vira uma bola de neve também. Tem que produzir muito rápido. Porque muitos vendedores não entregam porque a empresa não consegue entregar o serviço. Aí tu perde vendedor bom, aí tu não... O que adianta tu vender? Eu vendo em média 80 mil reais por mês. Beleza. Mas tu fez um trabalho de venda, pareceu um cliente bom, bateu 200 pau de vendas. No outro mês tu não vai conseguir fechar nem 80, porque todo o foco foi nesses de 200. No outro mês tu vai vender muito pouco. Acontece isso com todo mundo, não é verdade? Por que acontece? Porque a tua produção não está organizada. Quando me perguntam, Wagner, qual é o primeiro passo para eu poder produzir mais? O primeiro passo é organizar a casa, é organizar o chão de fábrica. Pessoal, daqui a pouquinho eu vou abrir para perguntas, tá? Então escreva, já memorize a pergunta, não mande agora. Eu vou dizer, pode mandar as perguntas, eu vou responder até umas 5 perguntas aí ou mais, mas eu já vou abrir para daí a gente finalizar. Mas segura que a cereja do bolo ainda está aqui. Agora que tem a parte maior. É um desperdício se você não estiver aproveitando essa aula que eu estou dando para vocês. Porque o óbvio precisa ser dito todos os dias. E aí às vezes você começa um ritmo bom, mas não tem consistência, você não continua. Essa live eu acho que ela não vai ficar gravada, tá? Eu acredito que não. Vamos lá então. Por isso que você tem que aproveitar. Esse negócio de deixar para depois, eu sei que tem aí um compromisso. Cara, liga pro teu cliente, eu te retorno daqui a 30 minutos. Pessoal, eu preciso 30 minutos para ficar livre, 20 minutos. Mas aproveita agora. Era para tua empresa parar, se fosse uma empresa pequena, para toda a produção estar ouvindo isso. Porque isso vira a chave. Então você foi em cada setor, voltando de novo, você foi em cada setor, dividiu as tarefas, determinou o tempo, você vai pegar as OS novas e vai fazer uma reunião de pauta. Com quem que é a reunião de pauta? Com o setor de compras. Lá com o almoxarifado. Para ver o quê? Se tem o material em casa. Eu preciso de 10 chapas de ACM preto brilho. Tenho esse material? Olha que sacada legal que eu vou te dar agora. Se você tiver esse material em casa, pede para o cara do almoxarifado. Wagner, eu não tenho almoxarifado. É eu mesmo que cuido. Então eu vou explicar para você. Só que se você que é dono de empresa está fazendo isso, tu nunca vai ganhar dinheiro. Se tem algo que a gente tem que arriscar, não é máquina que nós temos que comprar, é pessoas. O maior investimento que tu pode fazer hoje dentro da tua empresa é pessoas. Cara, hoje eu tenho uma equipe muito pequena, mas muito proativa. Eu tenho a Fabiana, que é o meu financeiro, que cuida dos clientes, de contas a pagar e a receber. Eu determinei um dia para recebimento do mês, isso me salvou tudo.
ela emite nota, entrou o dinheiro, já emite nota fiscal, tudo redondinho, tudo certo. E eu tenho a Cris, que é a nossa arquiteta, que cuida de todos os projetos de chão de fábrica. Hoje, agora, eu melhorei muito a nossa entrega. Eu entrego os projetos em 3D, renderizado. Nós estamos fazendo escritório, mezanino, nós fazemos o galpão, projeto do zero, planta baixa, tudo que precisa. Com projeto completo. Showroom. Eu estou fazendo só showroom para a empresa, o cara tem empresa bonitinha, eu quero montar um showroom aqui. A gente faz. Coisa de alto padrão, coisas que são vendáveis, coisas que são lindas. Quando o cliente pisar dentro da tua empresa, o negócio fecha. Hoje, essa semana eu falei com meus amigos da atual Print, o Murilo e o Roberto, e eles disseram, cara, como valeu a pena fazer a transformação de chão de fábrica. O cliente, quando ele entra, a gente faz de tudo para trazer ele para dentro da empresa. Quando ele entra dentro da empresa, cara, é matador. O cara olha, ele fica deslumbrado com a beleza que ficou a fábrica, com a organização, e ele fecha com a gente. Sabe por que o cliente fecha? Porque, cara, o básico que é qualidade e prazo de entrega, ele já espera isso. E a maioria não entrega. Mas ele, acima de tudo isso, o que ele compra? Segurança. Grave aí. Cliente compra segurança. Isso eu vou ensinar para vocês no CV Total. Como prospectar esses grandes clientes, como passar pela barreira chamada secretária, como se faz uma prospecção. Eu vou gravar essa semana, eu entrando em grandes empresas. Vai ser um material surreal e nós vamos entregar isso para vocês lá. Com script detalhado, um script técnico, um detalhamento técnico para orçamento. É uma virada muito grande de chave. Mas isso é outro assunto. Então, só que vocês estão vendo que todo o nosso assunto se resume em quê? Em comunicação, clareza no que se fala para que todo mundo possa entender. E aí o papel do PCP, de quem está encarregado de produção, é ficar cuidando para ver se as coisas estão indo certas. Voltando lá, tu separou 10 chapas de ACM. Ah, mas Wagner, se eu deixar 10 chapas lá na baia, eu corro o risco de quê? Dessas chapas alguém lá pegar. Cara, eu vou te dar uma dica simples, tá? Olha só, deixa eu até pegar uma folhinha aqui. Você vai pegar uma folha de papel, um pincel atômico e vai colocar assim, ó. Não use serviço cliente tal. Bota o nome do cliente. Pega essa OS. Vamos supor que aqui são as chapas de ACM aqui, ó, lá na baia, ó. Você vai pegar essa folha que você escreveu e você vai colar ela assim, ó. Você vai juntar as 5 folhas uma na outra com esse adesivo amarelo, com esse papel, e não tem como o cara isola, passa uma fita crepe assim, ó, várias na frente, para não ter como o cara abrir e tirar esse teu material. Vocês estão entendendo? Se for cantoneira de alumínio, vai lá, embrulha um maçozinho, separa as 10 cantoneiras, passa uma fita e bota a folhinha. Não use, cliente tal. Vai reduzir ou não vai? Os erros? É claro que reduz. Faz sentido? Vamos lá, pessoal, confirma aí, interage. Estamos com um número bom de pessoas. Olha a dica que eu estou dando. Aí, quando você pega a sua OS que acabou de entrar e que tem um tempo para ser produzido, e você, o primeiro setor que você vai conversar é o compras, é o almoxarifado, você começa a ganhar tempo. Porque eu vou te perguntar, quantas vezes aí na empresa o funcionário está parado por falta de trabalho? Por falta de passar. Obrigado aí, Renan, Lohane, Isabel, muito obrigado por participar. Vamos lá, pessoal, vamos interagir. Encaminha aí para a tua produção, já estou acabando. Que eu estou indo no passo a passo, nós vamos finalizar na instalação. E aí você pega, isso é uma masterclass, tá, pessoal? Isso aqui é uma live que ensina, isso aqui é uma aula, isso aqui é um conteúdo que eu dou hoje num treinamento, só que é um conteúdo mais solto. Lá nós temos o passo a passo, tudo escrito. Vamos lá. Isso aí, show de bola. Show de bola, pessoal da Portal Gráfica. Elinha, eu tô sem óculos, é que se eu botar o óculos aqui, vai dar reflexo. Show de bola. Eu quero que vocês interajam, pessoal, por favor. Já estamos finalizando, mas com conteúdo rico. Olha só, nós saímos lá do comercial, nós fomos para
para a reunião geral de alinhamento na segunda-feira. Estão vendo? Na reunião geral de segunda-feira. Nós estamos aonde agora? Depois na reunião individual com cada pessoa. Estão pegando? Com cada pessoa na reunião individual, onde tu conversa com o cara, é ali naquele momento, na reunião individual. A Bruna, tudo bom, Bruna? É ali, na reunião individual, que tu define com o cara a meta, que tu fala mais de pertinho. Deixa eu te dar uma dica, eu disse que eu não ia falar sobre liderança. Liderança é outra aula. Só que a liderança não tem como tu ter produtividade sem uma boa liderança. Você que é líder, nunca use esta frase que eu vou te dizer agora. Jamais, nunca, em nenhuma hipótese, de chegar pro cara assim, dar o tapinha nas costas e dizer assim, ó, ô cara, me ajuda, cara. Porra, me ajuda, bicho, eu tenho que entregar esse material. O chefe tá nas minhas costas. Não faça isso. Não implore por ajuda. Isso é mediocridade. Não faça isso. O líder é aquele cara que sabe se posicionar. Cara, o fato de tu andar com o peito estufado dentro da fábrica e de ombro levantado já te traz autoridade. Não é arrogância, é autoconfiança. O líder tem que ter isso, autoconfiança. As pessoas precisam de um líder. Se tu olhar na história da humanidade, aqueles povos, aquelas tribos que foram descobertas, as embarcações que vinham da Espanha, de outros países, quando elas chegavam em alguma terra desconhecida, eles encontravam uma tribo com um totem. Olha só isso. Tinha um totem lá em cima, na cabeça tinha a cabeça de uma águia, de um sol, de um animal. Aquilo significava o quê? Que eles adoravam alguma coisa. Eles tinham um Deus, alguém para direcionar todos a mesma visão. Todos o que eles tinham em comum? Uma crença. Por isso que totem, o nome de totem é dado a isso daí. O totem de uma empresa é aquela placa que tem o símbolo da empresa. Ó, essa aqui é a nossa tribo. Entendeu? Por isso que o nome é totem. Para quem não sabe, o totem vem disso. É lá no começo da história. Então, quando chegava lá, toda a tribo tem um líder. Cara, se não tiver um líder, como eu já pisei dentro de fábrica, tá, quem é que manda aqui? Não é? Cada um sabe o que tem para fazer, cuida do seu setor. Desculpa, queridos. Não existe isso. Cada um sabe o que tem que fazer. Tem que ter um líder aqui para direcionar. No chão de fábrica, gente, se eu mal consigo ir no banheiro, vocês acreditam? E eu faço ali, ó, fulano, eu chego de manhã, o cara tem serviço pro dia todo. Nós ligamos a máquina das 8 às 8 da noite. Só no final do dia é policorte, 2 policortes que se desligam, máquina de solda, os caras ficam exaustos porque sai da rotina deles. E eu tô de boa, porque eu já tô acostumado com isso. Só que eu não tiro o olho. Eu fico no centro do galpão projetando, às vezes eu boto o computador lá no coisa, vou desenhando as peças para o serralheiro fazer, já tô cuidando de todo mundo, fulano tira aquilo, já lava a ferragem. Como é que tá a pintura? Chama o cara do compras, fulano vai lá ver como é que tá a tinta, eu não quero tinta faltando. Metalon, vamos trazer mais tantas barras. Nós decidimos fazer mais coisas aqui. É assim, é pauleira. Só que organizada, e acaba o dia e diz assim, cara, que coisa gostosa. Então olha aquela pilha de ferro montada de mobiliário e estrutura que não acaba mais. Detalhe, é tudo criado em tempo real, muitas coisas, né? Eu já tenho alguns modelos, outras coisas são criadas em tempo real, mas eu estou com uma equipe totalmente nova. Eu não sei quem são os caras, qual é o rendimento deles. Aí eu tenho que extrair o melhor deles. Esse é o papel do líder. E eu tenho que motivar esses caras também. Então, é muito legal o chão de fábrica, porque tu começa a extrair muitas pessoas ali, muitos líderes dali. E tem muito líder também que é ditador. Tem muito cara que não serve para ser líder. Ele tem que aprender. E aí a gente ensina também. Então, liderança sim está ligada à produção. E aí, finalizando aqui, a parte dessa parte onde eu passei, eu tenho um outro negócio que eu desenvolvi, que é o quadro de gestão à vista individual. É um quadro de 50 por 70 de altura, 50 por 70. Lá está o nome do colaborador. São 7 linhas. Essas 7 linhas é para 7 OS. Eu tenho uma coluna onde eu defino a prioridade. A segunda coluna eu coloco o número da OS e a terceira o nome do serviço. Por exemplo, placas da Chevrolet, da Volkswagen. Placas do açougue da Maria. Adesivos tal.
Essas plaquinhas elas podem ir na router, elas podem ir na laser, elas devem ir no setor de acabamento. Eu apliquei isso numa empresa grande de 80 funcionários. Funcionou assim, ó. Funcionou demais. Essas plaquinhas. E aí eu tenho lá embaixo bolinhas de imã na cor verde, amarelo e vermelho. Vermelho, amarelo e verde. Vermelho é prioridade, o amarelo já é a próxima. Quando acabar as vermelhas, pega a amarela. E a verde é o funcionário que está fazendo, ele vai lá com a bolinha e troca de lugar, tira a vermelha e bota a verde. Essa sensação é excelente. E isso cria o quê? Ele cria gamificação dentro da empresa. Uma competitividade entre eles e cria o senso de urgência. Porque daí todo mundo está passando e sabendo o que cada um está fazendo. Como aconteceu numa empresa que eu apliquei, um funcionário viu o que o outro tinha que fazer e ele disse, pô, meu, é muito urgente, eu tenho muita coisa. Ele foi lá no encarregado dele e disse assim, ó, ô fulano, a ciclana está fazendo tal peça, será que ela não pode parar e me ajudar para a gente entregar isso mais rápido? Quando eu terminar eu vou lá e ajudo ela e a gente consegue terminar no mesmo tempo? Aí o encarregado falando, cara, eu achei sensacional isso, Wagner. Eu disse, claro que é. Tá dizendo, quando compartilha a informação, ele pensou por ti, coisa que tu não viu, e isso é natural. Acontece comigo direto, que é muita coisa pro cara pensar. E aí funcionou pra caramba, cara. Aí eles fizeram isso, não, então vai lá. Então vocês dois pegam lá, terminam, ela te ajuda, termina essa obra aqui. Quando terminar, nós vamos terminar mais rápido, porque agora não é um, são dois. E quando vocês terminarem, tu pula para aquela bancada e dividem o trabalho, ó, e a gente consegue acabar dentro do mesmo tempo. Todo mundo começa a pensar. Então o senso de urgência, de coletividade, ele cresce dentro da empresa. E ninguém fica mais parado. Mas vira a chave demais, gente. Todo esse conteúdo, esse material eu também disponibilizo ali no nosso treinamento para pequenas empresas, tá? Beleza? Então, terminou, separou, tu precisa ter um setor dentro da tua empresa que é muito importante, que se chama expedição. A expedição é um local, pode ser prateleiras, independente do tamanho da tua empresa. Tua empresa pode ser uma salinha de 4x6. Tu tem que ter uma prateleira de expedição de materiais prontos. Semana passada eu fiz uma visita técnica numa empresa e aí eu disse, olha só, o teu colaborador terminou de cortar as peças no acrílico e está te entregando aqui na mesa, na tua mão, porque tu não tens onde botar. Ele teve que vir interromper a nossa conversa, esperar tu atender ele para ele te entregar o pacotinho de pecinhas de acrílico com AOS para você apoiar aí em cima do teu balcão. Porque você não tem uma prateleira. Porque você não tem uma prateleira para botar o material. Nós vamos ter que fazer uma prateleira. Empresas maiores tem que ser uma área livre no chão, uma área toda livre para colocar esses materiais em cima de pallets, mas tem que ter as prateleiras também. E uma mesa para embalagem. Esse é o setor que tem. Nesta mesa para embalagem, que vai ter o plástico bolha e o papel pardo, tem que ter uma pessoa responsável pelo controle de qualidade. Já fiz isso em várias empresas. O que ela vai fazer? Por exemplo, plaquinhas de sinalização adesivadas. Só um minuto, uma pausa aqui. Ó. O Webster está me perguntando como podemos conhecer todos os seus treinamentos. Eu tenho vários treinamentos hoje, que é o chão de fábrica, que é muito ligado à produção e cultura da empresa. Na verdade, todos os meus treinamentos eu implanto a cultura da organização. Segundo, essa do chão de fábrica. Segundo, letras caixa alto padrão. Aí é só para um time, que é o pessoal que faz as letras. O que eu faço? Eu ensino um processo onde se faz letra muito rápido e com alto padrão de qualidade. Eu posso pegar um moleque de 16 anos, eu vou ensinar ele a fazer. Eu só preciso de uma coisa, que ele queira aprender. Porque eu identifico muito em cursos também, quando o dono pega, eu vou pegar o rapaz do almoxerifado, eu vou pegar o ciclano, eu disse, pode colocar. Mas tu vê, é nítido que aquele cara não gosta do que está fazendo. Eu chamo ele no particular, fala para mim, é real, tu gosta de fazer isso? Pode responder, porque isso não vai te prejudicar em nada. Obrigado, Lino. Garganta secou aqui. Aguenta aí, pessoal. Obrigado. Aguenta aí que isso é poderoso. Identificar o perfil, identificar o que as pessoas querem. Aí o que eu faço? Eu chamei o rapaz,
Cara, tu gosta? Fala pra mim. Pode falar real, isso não vai te prejudicar em nada, não vai te diminuir como profissional, nada. Eu só entendo o seguinte, tá? Eu só entendo o seguinte, a gente não consegue ter qualidade se nós não gostamos de fazer algo. Por exemplo, cara, tu pode me pagar 30 mil reais para trabalhar dentro do escritório. 30 contos. Wagner, tu vai ficar agora dentro do escritório, tu vai cuidar de entrada e saída, contas a pagar? Meu amigo, eu vou morrer, cara. Eu acho que é a mesma sensação de colocar um pardal dentro da gaiola. Eu sou livre no chão de fábrica, eu sou livre no comercial. É disso que eu gosto. Eu gosto da produção, não me bote com papel dentro do escritório. Apesar que, o que eu faço hoje? Eu terceirizo. Eu boto uma pessoa melhor do que eu para fazer. Que é a Fabiana, meu financeiro. Ela cuida de tudo, ela que cuida dos impostos. E lá eu só tenho uma ordem. Eu não quero que deixe passar nada. Nós temos um cronograma de todos os pagamentos a pagar, o que é boleto, o que é programável, já lança no início do mês, programa os boletos, porque eu quero um dia a mais. E cuide disso. Que era para estar sendo gravado agora, alguém me perguntou aqui, foi o pessoal da .com, SJB. Era para eu estar gravando esse curso agora de Letras Caixa, mas tivemos alguns imprevistos ali e acabou não dando. Eu estou focado agora no CV Total, né, e em vários atendimentos a outros clientes, que eu tenho treinamentos também à distância. Mas o Letra Caixa, chão de fábrica, Letra Caixa, gestão de produção, que é o que vai começar forte para o ano que vem. Eu tenho muito para gestão de produção. O que é a gestão de produção? Eu chego dentro da tua empresa e se não tiver, a gente desenvolve um PCP, que é Planejamento e Controle de Produção. Cria-se o setor de projetos, o setor orçamentário. Eu mexo em toda a estrutura da empresa, todos. E aí eu peço bastante assim, me manda muita OS, porque eu vou ensinar como é que a gente produz de uma forma muito rápida. Já tenho feito isso em algumas empresas. Tá? Então é a gestão de produção e o comercial. Então são 4 treinamentos. Comercial é esse também. Eu vou para dentro da empresa, pego todo o time comercial, entendo, ouço muito eles porque eu preciso entender o perfil desse pessoal. E ali eu encontro muitos vendedores que são apenas tiradores de pedido, vendedores que pensam com o bolso. O que é o vendedor que pensa com o bolso? É o cara que tem medo de mandar um orçamento de 100 mil, de 200 mil, porque ele imagina assim, putz, isso aqui, quantos meses ou anos eu vou ter que trabalhar para ganhar isso? O cara vai ter que pagar isso para fazer a placa da loja dele. Nem o cara acredita que está vendendo. Eu tenho certeza que tu identifica ou se identifica com isso também. Vendedor que tem medo de vender. E eu entendo, esse bloqueio vem lá da infância. É algo de escassez que vem desde a infância da gente. E aí nesse treinamento eu ensino como quebrar isso daí. Que eu pego o telefone e mostro para o cara como se faz. O CV Total vai ser focado para isso. E também eu ensino a prospectar. Pega o telefone, a gente define, mapeia o perfil de empresa que nós vamos ligar. Fizemos um marketing de guerrilha, que tu separa e que você prepara, estrutura um script para isso. E como é que faz para entrar na pessoa certa lá, para chegar na pessoa certa dentro da empresa, para gerar uma oportunidade de venda. Entenda uma coisa, prospecção, gente, não é gerar a venda. Prospecção é gerar a oportunidade de venda. É o primeiro contato com o cliente para ele saber que você existe. Mas nessa conversa você pede a oportunidade de poder orçar um produto novo ou até mesmo produzir um protótipo. Mas isso eu explico lá no CV Total. Tá? Se tu tiver interesse de ir no CV Total, que eu acho que você deve ir esse ano, ele vai ser poderoso, ele vai ser focado somente em vendas. Ano passado nós fizemos um mix de tudo, foi muito bom, mas esse ano a gente veio com um propósito, nós temos que filtrar apenas um produto. Quando se oferece muita coisa, é igual quando tu faz de tudo, não dá para filtrar. Então esse ano vai ser só vendas. Eu tenho empresas que vai até 10 colaboradores, empresas que estão levando 7, que estão levando 6. Então se a tua empresa é pequena, vai tu e o teu comercial, pelo menos o cabeça, um cara que queira ir. Tem muitos vendedores que estão bancando também o ingresso, aí a empresa ajuda na despesa da viagem, porque eles entenderam que isso é um investimento para eles aprenderem. Não tem outro caminho. Tá bom? Galera, voltando à produção, vamos lá? Vamos resumir de novo?
Sai as OS do comercial, correto? As OS do comercial saem preenchidas, faz a reunião coletiva com todo mundo, reunião individual por setor, perfeito? O que mais? Valeu, Webster. Reunião geral com todo mundo, individual, o quadro de gestão à vista individual, e daí vem a parte dos novos pedidos, que é para você distribuir, né? Já com o comercial, verificar o que tem em casa e começa a separar esse material e compra o que falta, porque muitas vezes a tua produção está parada por falta de material, e me desculpe, é falta de organização tua. Ah, mas é fácil apontar, Wagner, tu não tá na minha pele. Cara, eu vivi isso a vida toda. Quando eu entendi que eu não tinha tempo mais para ficar cuidando da OS, de comprar material, porque tu ficar no telefone para fazer compra, cara, isso é uma perca de tempo gigante, não tem como. Então, quando eu entendi isso, eu disse, nós precisamos de um setor de compras, nós precisamos de um almoxarifado. E aí a nossa empresa foi crescendo. Eu venho de uma empresa que faturou muito alto. Ok? Próximo. Separou os materiais novos, aí você começa a acompanhar a produção. E pasmem, o gerente de produção não é o cara que tem que ser responsável pela aquisição dos materiais, pela informação com o comercial. O gerente de produção é o cara que só foca na produção. Um exemplo disso é eu dentro do chão de fábrica naquela semana que eu estou dentro da tua empresa. Eu não compro material, eu só digo que precisa, porque eu sou o projetista ao mesmo tempo. Então, eu só digo que precisa, eu não compro material, eu não cuido de frete, eu não cuido de contratação de gente, eu só digo, eu preciso de mais gente. Tragam pessoas para eu contratar. Aí eu gosto de conversar com o cara. Essa parte da contratação também é muito top, porque ali eu consigo extrair muita gente boa. E no chão de fábrica, com muita frequência, sempre rola a cabeça. O cara que não está alinhado com a cultura, eu identifico, já mostro para a empresa. E implantando a cultura nova, essas pessoas não conseguem permanecer, não precisa nem demitir. E ali eu encontro muitas pessoas boas. Mas aí quase todos, praticamente todos, sempre tem uma história assim. E pessoas também que a gente consegue elevar, potencializar, porque elas estavam lá quietinhas, que ninguém nunca extraiu o melhor delas. Beleza? Entenderam, pessoal? E aí, criem checklist de produção, nós temos isso no nosso treinamento também, para quando sair para a rua, levar todo o material que precisa, façam vistoria técnica, filmagem técnica, eu ensino como se faz isso no nosso treinamento também, para te trazer toda a informação, medida, levar o máximo de coisas já montadas, porque na rua o dinheiro vai pelo ralo. O cara que leva ferragem hoje para revestir tudo na rua, fazer quase tudo lá, ele está perdendo dinheiro. Não pode. Está perdendo muito dinheiro. O maior ladrão de lucro dentro da empresa é a instalação. Não a equipe da instalação, mas o ato de instalar ele é muito caro, porque tu está fora da tua empresa que é preparada para isso. Tem que estar montando andaime, tem que estar montando cavalete, tem que isolar a área, aí falta energia, falta tomada, é um estresse, sol que desgasta o cara. Uma dica, se a tua região aí tu está no norte, nordeste, onde o sol é intenso, compre uma barraca, aquelas barracas articuladas, né, retráteis, né, de 3x3, aquilo lá fechado deve virar um maço de 80x80, coloca na caminhonete e monta do lado do carro em algum ponto para criar uma estação de trabalho. Você não tem noção de como aquilo é bom, quem está montando fachada na rua. Por que eu digo isso? Eu sou da instalação e para a rua, eu sei qual é a necessidade dos caras. E aí tem outras questões de implantar a cultura. Pessoal, então é isso. Fazendo um resumo de tudo agora. Primeiro passo, começa no comercial. Preencham as informações completas. Comecem a implantar essa cultura com os vendedores. Façam reuniões. Tem que botar essa política forte lá dentro. Façam reunião diária, se possível, mas segunda-feira tem que começar a semana. E outra, o teu colaborador, o soldador, o adesivador, o pintor, o serralheiro, o letrista, o cara da CNC, que mexe nas máquinas, o impressor, ele não pode ir para casa sem saber o que ele tem que fazer no dia seguinte. Não existe isso. Se a tua empresa tiver assim, aí é uma resposta do que está dando errado, o que tu não está prosperando no tempo ou como deveria estar. Ok?
Faça reunião de alinhamento, tenha quadro de gestão à vista individual, controle a produção através da mesa de gestão à vista ou quadro de gestão à vista, ou através do software, se vocês já tiverem isso bem alimentado. Definam essas prioridades, tenham um local para armazenar o material pronto, tenham um alinhamento, um checklist para carregamento das obras, você tem que ter um almoxarifado, isso é um outro assunto que a gente vai falar em outro momento, o almoxarifado, a torneira aberta dentro da empresa, onde o dinheiro está indo pelo ralo, onde você está abrindo margem para corrupção dentro da tua empresa. Pô, o que é isso, Wagner? Vou falar numa próxima aula. O atraso lá fora na obra, por falta de uma filmagem técnica de 360, que isso é matadora. Então tudo está relacionado à comunicação. Eu falei hoje só da produção interna, não falei sobre instalação. Instalação a gente vai falar numa próxima live. Mas se tu quer se aprofundar nisso, com material, com apostila, com registro, eu te convido a participar da nossa turma da imersão da virada, para empresas que têm ali até 12, 14 funcionários, que estão faturando baixo, que estão no modo sobrevivência e querem sair disso. Nesse treinamento, a primeira aula eu vou te ensinar só para donos de empresa. O teu concorrente vai estar a 500 km de você. Para que vocês não sejam concorrentes, vocês sejam parceiros, para que vocês possam trocar informações de processo, de material, onde é que está comprando mais barato, como é que está fazendo, como é que um pode ajudar o outro. Ah, eu tenho uma instalação aí perto da tua cidade, faz para mim? Fulano, tu pode instalar isso aí para mim com preço justo? Aí de tu ter a certeza que o cara não vai furar o teu olho, o cara não vai lá bater na porta do teu cliente porque vocês criaram uma amizade, porque vocês fazem parte de uma sociedade. Uma sociedade é um grupo de pessoas, desse grupo da imersão da virada, onde tem que ter justiça. Eu falo muito sobre caráter, sobre comprometimento, sobre parceria. A primeira aula é só para donos de empresa, é para tua esposa que faz parte do financeiro, que às vezes não está comprometida 100%. Eu trago ela para dentro desse negócio. Vocês vão entender o valor do tempo, o valor de inchar o teu negócio, da precificação. Nós vamos falar sobre precificação agora. É um outro módulo que eu vi uma necessidade grande. Nessa nova turma vai ter sobre precificação. E a segunda aula no outro sábado, das 8h30 às 18 horas. Aí a outra aula vai ser só sobre toda a produção. Como criar o PCP, como se faz visita técnica. Eu falo direto com a tua equipe de produção. Eles vão receber o formulário que vocês vão imprimir e vão estar preenchendo todos os através do slide, todos os insights que eles tiverem no curso. É uma virada de verdade. Quem participou entende. E aí eles conseguem organizar a produção. Porque além de eu ensinar a produção, eu ensino cultura. Não tem como tu mudar o ambiente sem mudar a cultura. Então nós inserimos a cultura dos 10 minutos também. Eu ensino como é feito. Cara, e é uma virada de chave de verdade. Graças a Deus, eu tenho prova social para isso. Isso é o que me motiva. Por que eu fiz isso? Eu estou fazendo junto com o Sérgio Holandeso, que é um gigante da área também, um cara com mais de 30 anos de comunicação visual, mesma mentalidade que eu, a gente pensa muito igual e tem os mesmos resultados positivos. Hoje eu tenho uma margem de aproveitamento muito grande nas empresas, porque eu respiro esse negócio. Eu coloco meu coração nisso para o negócio crescer, para o negócio dar certo de verdade. Se tu não tiver paixão no que tu faz, muda, porque alguma coisa está errada, cara. A gente tem que ter prazer no que faz, cara. Mesmo sendo árduo, as dificuldades do dia, mas a paixão pelo negócio, ela tem que superar qualquer dificuldade. E quem é da comunicação visual, ainda eu brinco, né, cara? Entrou, não sai mais. É um vício terrível. Mas é gostoso, porque quando tu entrega, tu trabalha pelo quê? Pela satisfação do cliente. De entregar o material e ver o olho do teu cliente brilhando e dizer assim, nossa, cara, obrigado. Parabéns, ficou lindo. Parabéns, tua equipe toda. Então, tu tem que criar uma cultura. A tua equipe, ela tem que sentir essa energia aí dentro, cara. Ela tem que sentir essa energia dentro da tua empresa. Como tu acredita nela. Realmente, Alex, é viciante o negócio. Tô com saudade, cara. Às vezes eu olho uma saveirinha com uma escada em cima. Ainda brinquei com a minha esposa esses dias. Eu vou comprar uma saveira só para botar uma escada em cima e dar uma voltinha. Tem cara que gosta de botar uma prancha, eu quero dar uma volta com uma escada. Deixa eu compartilhar um negócio rápido com vocês que é muito legal.
Eu estou assistindo uma série que se chama 90 Dias para se tornar um milionário. Eu já assisti a primeira temporada, tive insights assim, ó, gigantes. E eu entrei na segunda temporada. A segunda temporada agora são três... e fica bonito, é verdade, André. Fica top. Botar uma escadinha de fibra, né, laranja. E aí nessa segunda fase dessa série, são 3 empresários. Eles vão para cidades desconhecidas, cidades que mal eles conhecem no mapa, nos Estados Unidos. E eles têm que criar um negócio que depois, no final dos 90 dias, né, no 90º dia, vem um avaliador de empresas e o cara tem que avaliar aquele negócio. Se o negócio valer 1 milhão, fica para a cidade, para as pessoas que ajudaram ele. Se faltar R$1, $1, né, para fechar 1 milhão, ele tem que botar mais 1 milhão no bolso do negócio. É um desafio para esses empresários. E aí tu vê que, cara, a régua dos caras é muito alta. E eu vejo eu me identificando com muitas coisas ali, cara. Muitas coisas que eles estão fazendo ali, eu me identifiquei. E eles têm que entrar na cidade apenas com $100. Eles têm um celular, eles não podem usar a rede de contato deles, nenhuma. Eles entram como indigente. E eles têm que criar do zero uma conexão lá dentro. É fantástico. E uma caminhonete velha os caras têm. Eles têm que arrumar comida, como se desenvolver e fazer um negócio de 1 milhão. O primeiro episódio, feito por um bilionário.